Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse que é o nosso canal. Eu sou a professora Mislene e hoje estarei conversando com vocês sobre as orações subordinadas adverbiais. Parece difícil? Nada disso. Eu vou mostrar para vocês hoje uma forma de fixar na sua mente para que não saia mais as orações subordinadas adverbiais. Vamos começar? As orações subordinadas adverbiais são aquelas que têm a função de advérbio, ou seja, elas indicam uma certa circunstância à frase. Pode ser de tempo, pode indicar uma finalidade, pode indicar uma causa, uma consequência. São divididas em oração principal e a oração, que é claro, chamada subordinada. Vamos para uma metáfora para imaginar como funcionam essas orações subordinadas adverbiais. Imaginem vocês uma casa, um alicerce de uma casa, sem os cômodos, se fosse um quadradão. Ela tem uma funcionalidade, certo? Ela vai te abrigar numa boa, vai funcionar. Entretanto, ela vai funcionar muito melhor, de forma muito mais acomodada, se você observar as divisões. Tem o quarto separado, tem a cozinha, tem a sala, tem o banheiro. Claro que vai se ajustar muito melhor, certo? Então, o primeiro conceito que nós temos sobre as orações subordinadas é que elas são consideradas orações dependentes. Umas são orações dependentes das outras. Opa, caiu o mouse aqui. Ela vai precisar da outra para que haja um sentido mais completo, um sentido mais amplo, certo? Vamos agora para as divisões. Primeiro eu vou dar um exemplo para vocês, meio que geral, sobre as orações subordinadas adverbiais para vocês se sintonizarem melhor aí, tá? Imaginemos a situação, a seguinte oração, o seguinte período. Saí de casa porque estava atrasado. Então, sair de casa é o quê? A oração principal, certo? Mas ela pede, né, uma informação a mais. Agora, nós vamos observar cada uma das 9 situações em que aparece a oração subordinada adverbial. A primeira delas, nós vamos começar pela oração subordinada adverbial causal. Como o próprio nome fala, e eu sempre digo que a língua portuguesa é muito intuitiva, causal vai indicar o que para você? Causa de alguma coisa. Então, imaginemos aqui, saí cedo porque tinha prova. Então, o fato da pessoa ter prova, certo? Ter uma prova é a causa. E teve como consequência a pessoa ter saído cedo. Ora, eu fiquei preocupado, não posso chegar tarde, então existe uma causa e existe uma consequência. Essa é importante fazer uma observação, porque, pessoal, toda causa existe uma consequência. Então, vocês sempre vão encontrar as duas orações aí dentro, certo? A causa e a consequência. Como professora que eu vou diferenciar quando ela será causal e quando ela será consecutiva? Porque se você está dizendo que existe uma causa e existe uma consequência, como é que eu vou saber diferenciar uma da outra? Simples, turma. É só vocês observarem com quem está a conjunção. Se a conjunção estiver com a causa, você vai dizer que ela é causal. Se a conjunção estiver com a consequência, você vai dizer que ela é consecutiva. Então, no seguinte período, estudei muito, saí de casa porque tinha prova. Então, a pessoa tem a prova. Observem que a conjunção porque está acompanhando quem? A causa. Qual é a causa? A pessoa ter prova. Então, quando eu digo porque tinha prova, é a minha causa, que fez com que eu tivesse uma postura, uma atitude, ter saído de casa cedo. Só que observem que a conjunção está acompanhando a causa. Então, neste caso, nós vamos dizer que ela é uma oração subordinada adverbial causal, porque indica uma circunstância de causa. Passemos para um novo exemplo de condicional. Vamos lá. A condicional, ela estabelece uma condição. Então, por exemplo, se você diz assim, se você quer um dinheiro para sair no final de semana com os seus amigos, pede lá para a mãe fala, tudo bem, meu filho, se você limpar a casa, lavar o banheiro, lavar a louça a semana inteira, olha só, ela estabeleceu uma condição. Aí eu te darei o dinheiro, né? Pronto, uma condição que ela estabeleceu, certo? Para que ela te dê esse dinheiro para você sair.
Um outro exemplo, estudei muito. Desculpe, peraí. Um outro exemplo, se você estudar, vai passar. Então é uma condição que você tem para que você passe. Você deve o quê? Estudar, certo? Vamos agora para a concessiva. A concessiva, ela é meio que um contraste, né? É como se fosse o contrário da condicional. Então, por exemplo, imaginemos aí que seja o seu aniversário. Aí a sua mãe, você pede o dinheiro para sua mãe para sair, para ir ao shopping, né? Ou sair com seus amigos para um show, onde for. Então, você vai dizer assim: mãe, você me dá um dinheiro para eu sair com os meus amigos? A mãe diz assim: claro, meu filho, embora, né, você não tenha lavado louça, não tenha limpado a casa, lavado o banheiro, ainda assim eu te darei o dinheiro. Percebe que neste caso ela não impôs uma condição? Vamos a outro exemplo. Estudei muito, embora estivesse cansada. Então existe um obstáculo e ainda que a pessoa estivesse cansada, ela ainda assim estudou muito, certo? Então ela mesmo assim não foi uma condição, mas foi uma concessão. Embora, mesmo que, ainda que estivesse cansada, essas são as conjunções que pertencem aí a uma concessiva, ok? Passemos então para uma conformativa. Bom, a conformativa indica que a oração subordinada ela está de acordo com alguma coisa, né? Então, você observa muito isso daí quando você está lendo, quando você observa conforme o autor fulano de tal, de acordo com o autor, segundo o autor fulano de tal, e aí tem a sua definição. Então, por exemplo, agimos conforme manda a lei, ou seja, de acordo com o que manda a lei, certo? Então, de acordo com alguma coisa. Pensem sempre assim, a conformativa é aquela que anda de acordo com algo. Consecutiva. Como eu havia dito anteriormente, existe a causa e existe a consequência. Vocês vão encontrar as duas dentro da oração. Só que, como você vai diferenciar? Aqui nesse exemplo, vocês vão observar que a conjunção está acompanhando quem? Está acompanhando a consequência. Olha só, estava tão cansado que dormiu na mesa, tá? Então, existe uma causa, a pessoa estar cansada. E como consequência, aconteceu o quê? Dormir na mesa. A gente nunca vê isso na sala, né, gente? De jeito nenhum. Sala de aula, né? A gente não vê aluno, às vezes, ali debruçado sobre a mesa. Nunca. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Como diz lá nas novelas. Então, a consecutiva, ela vai estar acompanhando a consequência. Nesse exemplo, então, estava tão cansada que dormiu na mesa. Estar cansada causa dormir na mesa. Então, percebe ali que a conjunção que está acompanhando a consequência. Por isso, então, nós vamos chamar de consecutiva. Comparativa, esta é a nossa próxima que será avaliada. Então, gente, quem nunca se deparou com uma comparaçãozinha, né? Quem tem irmãos, por exemplo, nossa, o seu irmão é tão bonito quanto você. Às vezes a comparação pode ter o sentido de igualdade, né? Pode ser que indique inferioridade, superioridade, pode também. Então, a mãe fala assim, nossa, o seu irmão era mais organizado que você. Eita! Comparação também, gente, é uma comparativa. Vamos ao exemplo aqui, olha. Ela corre como quem foge de um perigo, certo? Então, a pessoa está correndo tanto, né, que está comparando aí com uma pessoa que está fugindo de um determinado perigo, ou seja, a pessoa corre muito, corre bastante, está comparando a corrida dela naquele momento como se ela estivesse tão apavorada, correndo tanto, como se estivesse correndo de um perigo. Comparativa. Então, normalmente, conjunção como aparecendo aí, tá bom? Sempre, gente, as conjunções, por exemplo, essa conjunção como, ela pode ter outras informações. Pode ser uma conformativa, pode ser uma causal, pode ser uma comparativa. Por isso que acima, né, de você
decorar as conjunções, o mais importante é você entendê-las dentro da oração, dentro do período. Leia o período, analise, observe qual é o sentido que aquele período está estabelecendo, para daí sim você realmente dizer se ela que tipo de oração subordinada adverbial ela será, certo? Primeiramente, interprete, leia, analise e depois sim você vai dizer que tipo de oração é. É claro que se você memorizar, se você souber algumas conjunções, é super importante. Mas mais importante que isso, eu diria, que é você analisar, você interpretar, certo? Depois nós temos a oração subordinada adverbial final. Ela indica uma certa finalidade. Então, quando você diz, por exemplo, assim, vou estudar muito para passar de ano direto, né? Então, é o que isso daí? Uma finalidade, um objetivo traçado, a fim de que, para que, né? Tudo isso daí indica o quê? Uma finalidade. Vamos ao exemplo. Estudei bastante para que pudesse passar. Então, olha só, esse para que indica o quê? Seu objetivo, a finalidade daquele seu propósito. Então, é um propósito que você estabelece, um objetivo, uma finalidade, certo? Depois, nós temos temporal. Então, muitas vezes, gente, você não consegue interpretar pela conjunção, pela forma que está colocada a palavra ali. Então, por exemplo, se eu disser para você, mal saiu da festa, por exemplo, Suzana mal saiu da festa quando seu namorado chegou. Então, esse mal saiu da festa está o quê? Indicando o tempo. Mas às vezes você bate o olho ali na oração e fala assim, meu Deus, mas o que está indicando isso daqui? Aí você pensa o seguinte, mentalmente você coloca uma no lugar da outra. Então, por exemplo, ao invés de mal saiu da festa, logo que saiu da festa, logo que Suzana saiu da festa, no momento em que Suzana saiu da festa, quando Suzana saiu da festa, o seu namorado chegou. E aí sim você vai entender melhor que é o quê? Uma temporal. Então, quando você não conhece uma forma, uma conjunção, você substitui mentalmente por uma outra que você conheça, tá? Então, por exemplo, saí de casa quando amanheceu. Então, esse quando está estabelecendo o quê? Um tempo, logo que, assim que amanheceu. No momento em que amanheceu, né? Então, aqui está posta a conjunção o quê? Temporal, quando, mas poderia ser outra, sem problema algum, tá bom? O importante é você ler, interpretar e entender que aquilo está indicando uma circunstância de tempo. Vamos então para a nossa última oração subordinada adverbial, as proporcionais. Imaginemos, né, em uma obra, o professor de matemática ama, né, que uma obra deva ser entregue, por exemplo, em 2 meses. E aí contrataram-se 10 trabalhadores para entregar, fecharam lá o valor da obra e contrataram 10 funcionários para terminar essa obra em 2 meses. Só que aí, em um determinado momento, o dono da obra diz assim, preciso que essa obra seja entregue em 1 mês apenas. Existem algumas possibilidades dos trabalhadores continuarem trabalhando, né, após o expediente, fazerem hora extra, o que não é muito viável. Por quê? Porque eles já estarão mais cansados e não vai render tanto. Uma outra possibilidade também, né, seria o quê? Aumentar o número de trabalhadores. Ora, vamos imaginar, se uma obra seria entregue em 2 meses com 10 trabalhadores, diminuindo, né, essa obra para 1 mês, o que acontece? Vamos multiplicar, então, o número de trabalhadores. Se eram 10, nós teremos que ter 20. É algo assim, proporcional ao que está sendo solicitado, ao que está sendo exigido, certo? Vamos imaginar aqui, quanto mais você lê, mais você aprende. Então, é algo, gente, proporcional. Se você lê mais, você vai automaticamente aprender mais. Então, obviamente, é o que se espera.
Tudo bem? E assim, pessoal, nós vamos para um super resumão aqui para vocês entenderem as palavras que funcionam como palavra-chave mesmo para essas orações subordinadas adverbiais. Bora lá! Vamos observar então a tabelinha que eu coloquei aqui ao lado. Causal indica motivo, concessiva, contraste, condicional, uma hipótese, uma condição, conformativa, um acordo, consecutiva, uma consequência, comparativa, uma comparação, final, um objetivo, temporal, tempo, proporcional, progressão de alguma coisa. Agora, turma, é com vocês. Eu vou ler 3 frases e quero que vocês classifiquem-nas nos comentários aqui. Vamos lá. Vou à praia se não chover. Essa daí seria o quê? Segunda, ele estudou tanto que passou em primeiro lugar. Terceira, trabalhei muito embora estivesse doente. Viu só como as orações subordinadas deixam o texto muito mais rico, como se fossem os cômodos extras de uma casa? Se essa aula te ajudou, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha com um amigo que também está sofrendo com a gramática, para que ele deixe de sofrer. E coloque aqui embaixo um comentário sobre algum conteúdo de língua portuguesa que você queira aprender, que eu trarei nos nossos próximos vídeos. E não se esqueça, quanto mais você treina a gramática, mais você aprende. Tchau, tchau!